Olá, meu nome é Joaquim da Silveira, eu sou professor, e advogado de carreira. As minhas áreas tributária, com a especificidade de recuperação de tributos, redução e recuperação de tributos. E na área bancária e área financeira, a área de revisão de contratos financeiros. Então, quero agradecer aqui a minha equipe de trabalho. Um pouco de barulho, não reparem, não observem nem a figura disso que vos fala e muito menos o rascunho. O ambiente não é muito propício, mas o conteúdo eu espero que venha ajudar empresários, especialmente contadores e advogados que se dedicam à área tributária. Nós vamos trocar uma ideia hoje especificamente sobre o ICMS, que é um dos mais importantes e pesados impostos pagos pelo contribuinte brasileiro. Então, no Brasil, como eu peço que fale mais baixo, por favor. No Brasil, todos os entes federativos, tanto a União, estados, Distrito Federal, municípios, possuem competência tributária, ou seja, o poder de instituir, de arrecadar e fiscalizar tributos dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal de 88 e pelo Código Tributário Nacional. Então, o sistema tributário brasileiro ele está fortemente baseado na Constituição Federal, e essa é a razão pela qual, após 88, muitos tributaristas e empresários vieram questionar a incidência dos tributos que vinham pagando até essa nova ordem constitucional. Só um momento. Falando muito alto, está negociando aí, atendendo o cliente, então o ambiente não é muito propício para fazer essa gravação, mas vamos ver o que a gente consegue entregar aí com a boa fé, com o desejo realmente de que essa matéria venha fazer a diferença, ajudá-los aí na composição do seu saber a respeito de mais esse tributo interessante. Então, esses tributos, como eu vinha falando, no Brasil existem sob 5 formas, que são os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições. Então, muito embora o artigo 145 da Constituição Federal e o artigo 5º do Código Tributário Nacional classifique expressamente como tributos apenas os impostos, taxas e contribuições de melhoria, a doutrina majoritária, inclusive avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, entende que o empréstimo compulsório e as contribuições também são espécies tributárias autônomas por possuírem um regime jurídico autônomo, assim de nítido caráter tributário. Então, dessa opinião é Luiz Eduardo Schwery, que escreveu aí, tem um livro, 2018, Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, Educação, páginas 176 e 177. E também a Regina Helena Costa, em 2017, no curso de Direito Tributário São Paulo, Saraiva também,
um livro de 136 páginas e que fica aqui recomendado para quem queira, assim, digamos, aprofundar um pouco no assunto. Então, colabora também esse entendimento o artigo 4º do Código Tributário Nacional, segundo o qual a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação tributária, sendo irrelevantes a denominação, as características formais adotadas pela lei e a destinação legal do tributo da arrecadação. As modalidades, portanto, o que é uma coisa e outra coisa que o brasileiro tem que pagar hoje ao governo, para manter o governo, né? Porque tem a finalidade, a destinação desses recursos, que já é matéria de direito financeiro. Então, em primeiro lugar, são os impostos. É o pagamento efetuado pelo cidadão para manter o funcionamento, a prestação dos serviços do Estado, de uma forma geral, mas que independe de qualquer atividade estatal específica em relação ao cidadão contribuinte desta espécie de tributo. As taxas, que são relacionadas diretamente a um serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, ou mesmo ao exercício do poder de polícia, o poder fiscalizatório do Estado. E as taxas, elas não podem ter base de cálculo igual a dos impostos. Terceiro é a contribuição de melhoria, que pode vir a ser cobrada para fazer face ao custo de obras públicas, como a construção de uma praça próxima à residência do contribuinte, e isso é chamado de contribuição de melhoria, porque vai melhorar, logicamente, o nome já diz, vai melhorar aquele patrimônio do contribuinte. O empréstimo compulsório, que está previsto lá no artigo 148 da Constituição, que visa atender às despesas extraordinárias decorrentes, muitas vezes, de calamidade pública, porque nesses últimos anos aí nós temos visto a incidência de muitos fatores naturais, e muitas vezes, então, poderá ser instituído, se houver aí a calamidade pública, que é justamente o fato gerador do empréstimo compulsório. Num estado de guerra extrema, ou de iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, instituído aí pela União. E, finalmente, as contribuições especiais, que é constantes do artigo 149 da Constituição Federal, onde se incluem as contribuições sociais, as contribuições previdenciárias, as contribuições de intervenção no domínio econômico, o famoso CID, e as contribuições de interesse das categorias profissionais. O importante dessa introdução é para que você efetivamente verifique o gasto, o custo do tributo, os gastos com tributos. Então, o brasileiro, nós temos aqui uma tabela, isso é exemplificativo porque não é matéria central da aula, mas nós temos aí que em 2013 o brasileiro gastou em média R$ 8.664 com tributos, taxas, impostos e contribuições sociais. Isso foi publicado no Dinheiro Público em 21 de dezembro de 2014, que os tributos consumiam essa importância por habitante no Brasil, o custo de cada um. Isso foi publicado no jornal Folha de São Paulo, tem até o link, e no rascunho vou deixar isso, quem quiser pode me pedir, mas exemplo, apenas um exemplo, para você ter uma noção de que
Esses 8.664 por cabeça, todos brasileiros, em média, lógico que um mais, outro menos, outros praticamente nada, mas ou pode não ser contabilizado, pode não oferecer dados contábeis para dizer que uma criança consumiu 8.664, ou R$ 1, ou R$ 2, ou 100, ou 1.000, que seja. Mas a base é que, por cabeça, em média, o brasileiro gastou R$ 8.664 em 2013. Isso sendo 51% em bens e serviços, os tributos sobre os bens e serviços, 25% sobre a folha de salários, 18% sobre a renda, 3% sobre a propriedade, ou seja, IPTU, IPVA, o imposto sobre imóveis, o imposto sobre veículos automotores, e 2% de outros, inclusive o IOF, que é o tributo que incide sobre as operações financeiras. E o ICMS, que é a sigla para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o imposto estadual atualmente, né, porque isso vem numa evolução legislativa, vem de outras siglas, mas o fato é que atualmente o ICMS é um imposto estadual que incide sobre a venda e transporte dos mais diversos produtos comercializados no país ou mesmo importados. Então ele é cobrado de forma indireta, o que quer dizer que o seu valor é adicionado ao preço do produto ou serviço em que esse tributo incida. E o fato gerador do ICMS reside na troca da titularidade de um bem ou serviço para o comprador. Então, a nota fiscal gerada deve conter o preço do serviço ou do produto, já com o ICMS integrado, e elencar, né, o valor exato do tributo. Deve trazer, uma confissão, tanto que o não recolhimento é por declaração na nota fiscal, e o não recolhimento desse tributo hoje é considerado crime segundo os tribunais, inclusive superiores. Então, toda circulação da mercadoria ou serviço enquadrado no cálculo, o ICMS deve ser acompanhado por nota fiscal ou cupom fiscal. Então, você está comprando uma empresa, ela vai emitir uma nota fiscal, onde conste o valor do produto mais o ICMS, o destacamento, o ICMS destacado, nota fiscal, que é aquele que o vendedor é obrigado a recolher, mas quem está pagando aí é o consumidor, ou seja, o destinatário da nota fiscal, o comprador do produto. Então, toda circulação deve constar em nota fiscal e cupom fiscal com o valor declarado, destacado. Tendo em vista que o valor do imposto integra o preço final de um produto, a tributação é sempre feita pela empresa vendedora, né, como falei, mas é o consumidor que arca com esta despesa, com o custo final do imposto. Além disso, outra particularidade do cálculo do ICMS é que ele não é cumulativo. O que quer dizer que o comprador de uma mercadoria, ele não precisará pagar de novo a parcela do imposto que já foi contabilizada na nota fiscal no momento que comprou o produto ou serviço, tendo o direito aí de se creditar do valor anteriormente pago e recolher apenas a diferença. Então, o imposto é regulamentado pelo Estado e pelo Distrito Federal, né, que define as alíquotas cobradas, o percentual, para cada tipo de produto através das suas leis estaduais. Então, de modo que
para que fique bem claro, quem é que paga o ICMS? De maneira indireta, podemos dizer que o ICMS é sempre pago pelo consumidor final do produto ou serviço, por ter o seu valor completo incluído no preço final do produto. Agora, o imposto é coletado por todas as empresas que movimentaram o produto até aquele ponto consumidor final, exceto no caso da substituição tributária também, que é um outro instituto sobre o qual nós vamos falar oportunamente, ocasião em que o tributo é coletado por apenas um membro da cadeia produtiva e distribuidora, que normalmente é o produtor. Então nós vamos ver esses casos em muitas circunstâncias aí. E quando a empresa é tributada com base na lei do Simples Nacional? Tanto as MEIs quanto as pequenas empresas tributadas pelo Simples Nacional não precisam se preocupar tanto com o recebimento dos valores destinados ao imposto ICMS. Então, salvo exceções, o imposto já é recolhido através daquele documento chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Mas, ainda assim, o ICMS precisa constar da nota fiscal. Então, todas as notas fiscais emitidas pelas MEIs ou empresas do Simples Nacional traz na nota, por obrigatoriedade acessória, esta de incluir o valor do tributo exato, destacar na nota fiscal. Como que faz o cálculo disso? Aqui tem algumas particularidades, mas vamos falar que antes de fazer o cálculo do ICMS, você deve identificar qual é a alíquota devida para comercialização do produto ou serviço em questão no estado o estado em que a empresa se situa, ou seja, ela vai fornecer o produto a partir desse estado. Então, de posse da alíquota, o valor de ICMS é do que a aplicação da mesma sobre o preço, essa alíquota sobre o preço final do produto. Então, para isso, você deve saber quais os valores que podem ser considerados base de cálculo do ICMS. Então, entra na base de cálculo do ICMS todo o montante da operação até aquele ponto onde está sendo comercializado, vendido, incluindo inclusive o frete e as despesas acessórias. Incluindo inclusive é bom. Mas incluindo aí o frete e as despesas acessórias com o fornecimento do produto. Em destaque, é interessante notar que, na maioria dos casos, o IPI não poderá compor a base de cálculo. Isso está na Constituição, se você dá uma olhada no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11, o IPI não poderá integrar, compor a base de cálculo do ICMS para fins de cálculo, aplicação da alíquota para apurar o ICMS a ser destacado na nota fiscal. Existe o cálculo por fora. Vamos examinar um pouco isso, porque vocês vão ouvir os contadores falarem isso, alguns doutrinadores, inclusive, falar isso. O cálculo do ICMS por fora. O que é isso? Há duas práticas diferentes na forma de realizar os cálculos do ICMS. A mais simples é o cálculo por fora. Então, basta calcular o percentual, a percentagem da alíquota. Você tem lá, Estado de São Paulo, 18% de alíquota. Então, você vai pegar o preço do produto, mais o frete, mais as despesas de operações, e vai colocar 18% sobre aquilo e vai somar
ao preço do produto com os seus consignatários, descobrindo o valor final do produto. O valor final do produto mais 18% é justamente o valor da nota fiscal. Sempre lembrando de destacar esses 18%, que é o imposto devido ao Estado, cujo não recolhimento considera-se crime, está em discussão aí, mas por enquanto é considerado crime. Então, essa é a forma. Se você vende um produto por R$100, mais 18%, o valor da nota fiscal vai ser R$118, né? Então, o consumidor final, ou seja, aquela pessoa que está comprando, ainda que não seja o consumidor final, ela vai te pagar R$118, o custo do produto mais o imposto. Mas a fiscalização considera que você teve a receita de 118. Nós vamos ver isso no tópico mais adiante, e aí que entra a função jurídica específica para o caso, de pagar menos impostos federais, menos tributos federais. Então, esse o valor do produto será R$100 mais o ICMS, R$118. Então, apesar da simplicidade desse cálculo, alguns especialistas, como eu disse, são favoráveis a uma abordagem mais complicada chamada de cálculo por dentro, que é desfavorável, favorável ao Estado e desfavorável ao contribuinte. Então, como é feito isso? Analisando esse exemplo anterior, ou mesmo R$100, custo do produto R$118 é o valor da nota, e que R$18 é equivalente a 18% do valor do produto com seus consignatários, e por entender que a alíquota do ICMS deveria ser uma percentagem calculada em cima do preço final, algumas literaturas você vai encontrar que colocam o custo do ICMS dentro da sua própria base de cálculo. Então, esse tipo de cálculo é chamado cálculo por dentro. Então, você pega lá R$100 dividido por 1 menos 0,18 e vai resultar em R$121,95. Repetindo, você pega o preço do produto, divide por, aí você coloca em chave, aí quem conhece matemática financeira especificamente, entre parênteses, 1 menos 0,18. Então, 1 menos essa chave vai resultar R$ 121,95. Veja que o preço do produto é o mesmo, a alíquota é a mesma, no entanto, no primeiro caso, o cálculo por fora, o consumidor vai pagar R$18 de ICMS sobre o produto, e aqui no cálculo por dentro, o consumidor final ou o intermediário que está comprando nessa operação está sendo destacado na nota fiscal não R$18, mas sim R$21,95. Isso está elevando a cota de 18% para 21,95%, onde o Estado tributa com a alíquota de 18%. Então, dessa forma, o produto é comercializado com o valor dos R$ 121,95 e o valor destacado como referente ICMS é de R$ 21,95, ao passo que poderia ser R$18. Então, nós vamos ver implicações mais diversas, porque o que nós defendemos é que até tem uma tese do PIS/COFINS, que já chegou inclusive no Supremo, em repercussão geral, foi reconhecida repercussão geral, ou seja, com efeito erga omnes, ou seja, para todos os contribuintes, em que deve ser destacado da base de cálculo, deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, o próprio PIS e COFINS.
Mas não vamos alongar nisso, porque não é o central da matéria. Que mais aqui? O sistema de crédito, a compensação contábil. Ao calcular quanto imposto deve ser recolhido como ICMS, você precisa levar em conta, o contador aí especialmente, deve levar em conta, considerar, portanto, o sistema de créditos do imposto. Como nós já mencionamos, o imposto ICMS não é cumulativo. Então, digamos que o produto do nosso exemplo foi comprado por você, que não é o consumidor final, mas comprou o meu produto por R$ 118,00, que corresponde ao preço do produto mais o ICMS, né? R$ 18,00 destacados como ICMS. Ou seja, você me comprou esse produto, mas vai revendê-lo. Então, o que acontece aqui? Você vai colocar um preço de R$ 150,00 no produto, né? Mais o imposto sobre isso, 150 mais 18%, que vai resultar R$ 177%, R$ 177,00. Ou seja, você não precisará recolher integralmente os R$ 27,00. Ou seja, o que você vai destacar na nota? R$ 150,00, que é o preço do produto, mais os 18% sobre 150. Resultando 177, aparentemente você vai recolher R$ 27,00. É o destacado da nota fiscal, que inclusive não recolhendo, está declarando que é devido, declarando que recebeu do comprador, mas não recolheu. Isso é crime. Mas você está obrigado a recolher na íntegra 27%? Não, porque ele é não cumulativo. Não sendo cumulativo, você vai deduzir R$ 27,00 devido nesta venda, né? Que é R$ 18,00 de 150, que é o preço do seu produto, porque você vai compensar com os 18 que você pagou a mim quando você me comprou esse produto. Lembra? 100 mais 18%? Então significa o segundo comprador vai recolher a diferença entre R$ 27,00 e R$ 18,00, que dá o quê? 27 menos 18, R$ 9,00. Então, em vez de se recolher R$ 27,00, você vai recolher R$ 9,00. Você vai fazer a compensação contábil. Não há necessidade de ajuizar nenhuma ação para isso, porque o imposto já, por natureza, é não cumulativo, ok? Faz sentido? Estão aproveitando essa aula? São alguns detalhes que muitas vezes o contador deve estar habituado com isso, mas o advogado não está tão habituado com isso, não. E o empresário muito menos. Que tem diferença de alíquota de um estado para o outro. Como é que faz o cálculo do ICMS interestadual de um estado para outro? Porque nós sabemos que para movimentações interestaduais dos produtos e serviços, o procedimento deve guardar similitude. O que muda é somente a alíquota, que deve ser averiguada com base em qual é a alíquota no estado de origem e no estado de destino. Aqui, para ajudar a encontrar a alíquota interestadual, de estado para estado, correta, com facilidade, então são editadas várias tabelas que podem ser encontradas aí na internet. Mas um cuidado específico é justamente que elas estão sujeitas a mudanças, a legislação do estado muitas vezes muda,
E esses recursos facilitadores que você encontra na internet nem sempre são atualizados. Então, o ideal é verificar a legislação dos estados em questão, tanto do que está emitindo a nota, da origem como do destino, para averiguar se existe diferença de alíquota. Aí isso você deve verificar, portanto, a legislação de cada estado que está envolvido aí naquela operação que você vai fazer. Então, de posse da alíquota interestadual, os mesmos cálculos devem ser feitos para calcular o ICMS da operação. No entanto, o ICMS interestadual é completamente destinado ao estado de origem, onde está a empresa vendedora. E o número de transações interestaduais, na verdade, tem crescido ultimamente em apenas um sentido, como nós temos observado lá no Conselho, aliás, no Instituto Brasileiro dos Contribuintes, e também nos cursos do IBJUS. O movimento de mercadoria e serviços tem sido muito do Sudeste para as demais regiões. O Sudeste é uma região muito rica, então a destinação para outros estados dos produtos e serviços daqui dos estados do Sudeste. Então, devido àquele boom de compras online, houve a necessidade de um novo mecanismo que teve que ser criado para compensar as coisas para o estado de destino. Então, o chamado diferencial de alíquota, ou abreviado é o DIFAL. Esse DIFAL é justamente o valor resultante a ser pago nas vendas de produtos e serviços de um estado para o outro, destinados ao consumidor final. Então, que é contribuinte ou não de ICMS. Ele é gerado pela diferença, esse DIFAL é gerado pela diferença entre as alíquotas praticado pelo estado de origem e o estado de destinatário. Então, dessa forma, o estado de origem fica com o ICMS referente à alíquota interestadual. E o estado de destino fica com o ICMS referente à diferença entre essa alíquota de onde partiu o produto e a alíquota praticada no seu estado, a alíquota interna. Então, se o comprador for contribuinte do ICMS, ele será responsável pelo pagamento do DIFAL e não o vendedor. Compreende? O produto veio para uma região, um estado, onde a alíquota é diferente. Então, ele deve recolher o DIFAL no estado em que ele está. E então, o que ocorre aqui? A um consumidor, se o comprador for contribuinte do ICMS, então ele será responsável pelo pagamento do DIFAL, e não o vendedor, que ele recolherá o DIFAL se o estado dele, a alíquota for maior. Caso a alíquota for maior no estado de destinatário, quem recolhe o DIFAL? É o destinatário. Então, logicamente, não poderíamos deixar de destacar uma exceção importante aqui, que são as operações de venda presencial para consumidor com endereço no outro estado, que é a chamada venda de balcão ou e-commerce, que está em pauta, com retirada pelo comprador. Então, é cheio de detalhes. Nessas situações, cada unidade federativa, cada estado ou Distrito Federal, dá o seu entendimento. O estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro,
entende que não importa o endereço do cliente, a operação é interna, é dentro do estado dele, porque o produto está sendo retirado no local. Então, o que nós podemos constatar do regulamento de ICMS em São Paulo, no parágrafo 3º do artigo 52 do regulamento do ICMS, diz lá: são internas, para fins do disposto nesse artigo, as operações com mercadorias entregues a consumidor final não contribuinte do imposto no território desse estado, independente do seu domicílio ou da sua eventual inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de outra unidade federada. Portanto, está bem claro esse dispositivo no regulamento do ICMS no estado de São Paulo. Inclusive, não importando se o produto vendido são peças de carros ou o próprio carro, por exemplo. É muito importante isso. No estado do Paraná, houve uma consulta sobre o número 64, que é de 2016, e na conclusão a fiscalização, ou seja, a Fazenda diz que logo as vendas de balcão, as vendas no balcão ou vendas presenciais ocorridas no estabelecimento do consulente situado no Paraná são caracterizadas como operações internas, mas seja qual for o domicílio dos consumidores finais não contribuintes adquirentes da mercadoria, das mercadorias. No estado do Rio de Janeiro, diz, acho que é uma emenda, não sei, parece que é a emenda constitucional 87 de 2015, diz: a venda presencial a não contribuinte do ICMS residente em outra unidade federada em que a mercadoria é retirada no próprio estabelecimento. Então, incide o imposto segundo a alíquota sobre o valor do produto daquele estado. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, nos estados de Mato Grosso e Goiás, que tem entendimento diferente e exige o recolhimento do DIFAL, o diferencial de alíquota que nós falamos. Então, em relação ao estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, diante da nova competência outorgada pela Constituição da República, instituiu esse novo fato gerador por meio da Lei 21.781, de 1º de outubro de 2015, que incluiu os itens 11 e 12 ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 6.763 de 1975, lei estadual, portanto, daquele estado, e dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2016, também constitui fato gerador do ICMS as operações interestaduais presenciais ou não que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em Minas Gerais, bem como as prestações interestaduais de serviços destinados a esse estado, tomadas por consumidor final não contribuinte do ICMS, todos em relação à parcela do imposto correspondente, à diferença entre a alíquota interna estabelecida para a mercadoria ou serviço nesse estado e a alíquota interestadual. Essa foi a orientação tributária de 2016 lá pelo estado de Minas Gerais. Acertar meu rascunho aqui. Bem, e os benefícios fiscais? É possível usufruir de benefícios fiscais no pagamento de ICMS em determinado estado, normalmente na forma de uma alíquota reduzida. Então, de maneira geral, um benefício fiscal é justamente a redução ou a eliminação, direta ou indireta, da alíquota do ICMS sobre determinada mercadoria ou serviço.
Então, cada estado ele pode definir, né, por competência tributária, se deseja conceder benefícios, incentivo fiscal, né, o comércio de itens específicos, mas é muito necessário ficar atento a isso. A Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 6º, se não me engano, diz que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a impostos, taxas, contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regula exclusivamente as matérias enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição. Então, logo, o que você tem aqui? Para verificar se a tributação do ICMS de um produto possui benefício fiscal, muita pesquisa, muita interpretação da legislação é recomendada aqui. Então, todo cuidado é pouco aqui, visto que o benefício, se o benefício for declarado inconstitucional, o contribuinte pode ter que realizar o pagamento retroativo, além das penalidades acessórias eventuais. Então, em relação aos benefícios fiscais, vale esclarecer que nós estamos num processo de convalidação que surgiu com a publicação da Lei Complementar 160 de 2017. Que, na realidade, todo esse movimento é mais uma etapa chamada guerra fiscal, onde o CONFAS, que é o Conselho das Fazendas Estaduais, e a Receita Federal do Brasil, concedeu um prazo para remissão e reinstituição dos benefícios fiscais concedidos sem a chancela do CONFAS. O que isso causou? Era, portanto, a concessão dos benefícios fiscais sem o aval do CONFAS. E mais do que isso, sem critérios de impactos regionais, por exemplo, sem contrapartidas e muito menos fiscalizações estaduais. É um processo, um problema de direito financeiro. Então, com isso, o resultado foi exatamente o esfacelamento das finanças estaduais. Quase mesmo uma falência. E ainda nessa toada, existe o projeto de lei no Senado, número 155, tem que dar uma atualizada nisso, tá? Fica a dica. O projeto era 155 de 2015, uma lei complementar, que pretende disciplinar a concessão dos benefícios fiscais em todos os entes da federação, o que será muito importante. Agora vem a matéria que não quer calar. O ICMS na base de cálculo dos impostos PIS/COFINS. PIS da COFINS, dos tributos PIS e COFINS. Há mais de 2 décadas, como são todas as teses que nós trabalhamos, já vimos na aula anterior, o Supremo Tribunal Federal discute esse assunto. Desde a Constituição, como eu disse. A Constituição foi o primeiro divisor de águas, né? Segundo a legislação processual de 2015. Mas, atualmente, a Receita Federal tem considerado, na base de cálculo do PIS e da COFINS, o faturamento bruto das empresas, inclusive com ICMS agregado. Essa prática infla consideravelmente a economia, o faturamento, e aumenta o valor pago nesses impostos. Finalmente, aqui em 15 de março de 2017,
o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Essa deliberação tem efeito erga omnes, como eu disse. É decidida em repercussão geral, cujos juízes e tribunais devem acatar a mesma posição decidida no Supremo, nos tribunais superiores, aqui no caso, repercussão geral, o que quer dizer que ela vale para todos os contribuintes que quitaram e permanecem quitando os impostos com ICMS, incluído aí na base de cálculo. Agora, o problema é o seguinte: ela nem começa a resolver o assunto. A Receita ainda não mudou esse padrão. Nos computadores da Receita continua sendo a mesma operacionalidade, ICMS incluída na base de cálculo para fins do cálculo do PIS e da COFINS. Então, aparentemente, uma decisão como essa daria direito a todos os contribuintes de exigir do Estado tudo o que pagaram indevidamente nesses últimos 20 anos, com correção monetária, inclusive na restituição. Na impossibilidade de uma restituição tão grande, é de lei, é de decisões, tem-se discutido a possibilidade de uma restituição referente aos últimos 5 anos, o quinquídio, que antecipa a data que você está analisando isso. Ou mesmo que volte somente até a data do julgamento do assunto lá em 2017. Mas, no entanto, a Procuradoria-Geral da República, da Fazenda Nacional, da República mesmo, emitiu parecer pela impossibilidade de qualquer restituição sob o mero pretexto, de ausência de verba. Então, com tudo isso em pauta e não resolvido, o assunto voltou à tona em dezembro de 2019, quando seriam deliberados os embargos de criação interpostos pela Fazenda Nacional, baseado inclusive nesse parecer da Procuradoria, e esse julgamento resolveria o assunto, mas foi adiado também sem um dia específico, parece-me que vai em abril, se não me engano. De qualquer forma, não aconteceu. Então, a pergunta: eu devo considerar o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS? Sim, infelizmente. Mesmo com a decisão do STF, você deve colocar aí, porque você não pode simplesmente parar de contribuir da forma exigida pela Receita, como está nos computadores da Receita Federal do Brasil. No entanto, aqui que vem a importância para os advogados. Lembrem-se, nobres colegas, seja você antigo na profissão ou nem tanto, você tem quase a obrigação social, moral, de orientar o teu cliente na qualidade de contribuinte, que ele pode. Por que ele não sabe disso? Ora, porque nem sempre o advogado ou contador tem noção disso, conhece isso, ou porque não quer arrumar mais trabalho do que já tem na empresa, e o SEBRAE, que devia ir na empresa e orientar sobre as decisões, não o faz, mais confunde do que esclarece. E os grandes escritórios de advocacia, ou mesmo contabilidade, não têm interesse pelos pequenos, pelos médios, justamente aqueles que não sabem que podem fazer uso dessas deixas em caráter definitivo aqui do Supremo em repercussão geral, ou algumas do Superior Tribunal de Justiça em caráter de recurso repetitivo em matéria tributária. O mais que se vê falar na mídia é prisão em segunda instância, reforma tributária que está... É isso que a mídia diz.
mas não diz: contribuinte, faça isto e busque o seu dinheiro que está lá no teu arquivo morto. Isso a mídia não diz. Os advogados de grandes empresas também não diz, porque não se interessam por você. O Sebrae não diz. E o mesmo seu advogado ou contador ou desconhece a matéria ou não quer trabalhar mais do que já vem trabalhando. Esse é o grande problema. Então, a situação similar aqui é a base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda. Então, empresas do regime de lucro presumido passam por uma situação muito similar à descrita comentada sobre o PIS/COFINS e ICMS. Né? Porque elas quitam suas obrigações em relação tanto ao imposto de renda como à contribuição social sobre o seu lucro líquido com base no seu faturamento bruto sem o desconto de ICMS. Então o assunto ainda não tem parecer oficial do STF, aqui nesse caso, do CSLL e do IR, PJ, né? Pessoa jurídica. No entanto, alguns tribunais regionais, federais, estão dando inclusive liminares de início. Ou seja, você entra com a ação hoje e a partir da liminar, que vai ser concedida, o mês que vem você já não está mais contribuindo com todo aquele montante, que a Justiça já determinou a redução, que você pode depositar em juízo por segurança, como você pode utilizar como fluxo de caixa. Tudo isso é orientado pelo seu advogado. As maneiras de evitar riscos ao fazer isso também temos. É só nos consultar que nós falamos aí para o seu advogado, para o seu contador, a maneira de você não enfrentar riscos. Então, de modo que as empresas do Simples podem também ajuizar essa ação, solicitando aí judicialmente a possibilidade de descontar o ICMS da sua base de cálculo. Aqui enquadra, inclusive, outros tributos também. Falaremos disso na próxima oportunidade. Muito obrigado. Abraço a todos.